Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Super Saudável. Eu tô adorando vocês fazerem essa democratização da saúde, a informação da saúde, porque é isso, é qualidade de vida, é longevidade e é informação de qualidade. Pode compartilhar a gente nas plataformas, pode compartilhar a gente no grupo do WhatsApp da família, e é isso que a gente quer, trazer para vocês informação de qualidade com quem entende de saúde de verdade. Quero agradecer aqui ao Super Saudável Shopping e também ao Glicoleve Clube. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Hoje, o meu entrevistado é aquele que sempre está um pouquinho do lado esquerdo do peito. Será que tecnicamente ele vai me corrigir? Só que a gente está aqui virtual, eu e você, né? Ele está virtual do virtual. Direto de onde será, doutor Marco? Seja bem-vindo aqui comigo, doutor Marco Mota, cardiologista. Fala de onde desse Brasilzão maravilhoso. Tudo bem? Tudo bem, Isabela. Eu sou de Maceió. Oh, delícia! Belíssimo, né? De muitas praias. Só que eu olho para elas às vezes e não frequento tanto. Olha, isso faz mal pro coração. A praia é boa pro coração, doutor? A praia faz muito bem, principalmente para mim, que passo olhando para ela. E o seu consultório tem visão para praia? Não. Eu moro a 4 quadras da praia, que é a Praia da Ponta Verde. É um lugar muito legal para se morar. Então, para vir para o consultório, eu passo pela Praia da Ponta Verde. Eu não posso falar nada também, que eu passo para vir aqui para o estúdio por toda a orla carioca. Aliás, ele fala lá do nosso Nordeste, mas ele conhece muito bem aqui o Rio de Janeiro. Formado em cardiologia. É isso. A medicina há quantos anos, doutor? Olha, já completei 51 anos. Ano passado eu vivi o meu jubileu de médico, né? Fui da primeira turma da antiga Escola de Ciências Médicas de Alagoas. E hoje eu estou aposentado dessa situação, mas voltei para a universidade, que é onde eu desenvolvo o meu trabalho como pesquisador clínico, que é uma outra escola aqui de Maceió. É uma universidade grande, na verdade. É o Centro Universitário SESMAC. É uma potência aqui, tem todos os cursos, inclusive o curso de medicina também. Mas eu vou contar o segredo da vida. Ele é um pouquinho com o pé na Zona Sul carioca. Como que é isso, doutor? Conta pra gente. Eu vivi no Rio aí numa época ainda onde era muito fácil de se viver. Pra você ter uma ideia, Isabel, eu dei plantão no hospital que ficava dentro do cemitério do Caju. Meu Deus! Nossa, isso em que década? Isso lá, 1974, 75, porque quando eu fiz minha residência aí. Então eu lembro que eu pegava uma roupa branca, aquela bolsinha que antigamente o médico utilizava, parava na porta lá do... Porque era dentro do cemitério, era uma quadra dentro do cemitério. Eu não sei se ainda existe esse hospital do Caju. E o motorista me deixava lá, abria uma porta, eu corria e entrava lá para dar meu plantão. Mas era muito seguro. Tanto que eu ia de ônibus, de bolsa ainda naquela época. Com aquela maletinha conhecida. O senhor está falando, eu estou pensando, década de 70, Rio de Janeiro, vida boa, médico. E aqui que foi a residência de cardiologia, por que a escolha de cuidar do... Eu acho tão bonito isso. Além de ser médico, cuidar do coração, doutor. Pois é. A influência um pouco de ter escolhido cardiologia, talvez... se deveu ao fato da minha mãezinha, já falecida, ela adoecer do coração quando eu ainda era estudante de medicina. E isso me sensibilizou muito para que eu procurasse entender um pouco da doença que a acometia. Mas tive pouco tempo. Primeiro, eu não cuidei dela, porque médico não deve cuidar da sua mãe. Mas eu acompanhei ela por pouco tempo. Logo quando retornei do Rio, 2 anos depois, ela veio a falecer. Mas aí já estava firme esse meu propósito de seguir cuidando dos corações de outras pessoas. Cuidando dos corações das outras pessoas. Muito lindo isso, porque eu quero tocar nesse assunto. A gente fala tanto sobre longevidade, sobre medicina humanizada. Aqui a gente fala no Papo Super Saudável muito sobre as doenças silenciosas. E eu parei para pensar ao estudar essa nossa entrevista aqui, levar essa informação de qualidade, técnica, com toda a responsabilidade, conversando com uma pessoa como o senhor e tantos outros profissionais gabaritados que passam
por esse estúdio aqui, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vamos falar de doenças e a gente tem que falar da base de tudo. Todas essas doenças silenciosas passam pelo coração, né, doutor? E a gente esquece desse órgão. A gente só lembra quando sofre de amor, na verdade, né? Muita gente esquece do coração como saúde, como músculo, como um órgão que é... O que é o coração no nosso mecanismo, doutor? Olha, se a gente falar assim de uma forma muito simples, ela é uma bomba, né? Uma bomba que manda sangue para frente e recolhe esse sangue que distribuiu pelo organismo. Mas ela é uma coisa extraordinária, até porque o coração ele se envolveu de um lado que não lhe pertence, que é o lado sentimental, né? Eu assistia ontem à noite uma partida e quando o jogador fez um gol, ele representou fazendo aquele coraçãozinho. Eu digo, meu Deus, como seria estranho se ao invés de um coração ele tentasse fazer um cérebro, né? Verdade. Imaginar isso. Mas, na verdade, o coração é um órgão interessante porque ele é vivo. Eu digo assim sempre aos meus clientes, nunca vou receber aqui um paciente se queixando de uma doença no pâncreas. Você sabe a importância do pâncreas? Sim. E, geralmente, as doenças que acometem são fatais. A pessoa morre em 3 meses, 6 meses, mas nunca ninguém vem no meu consultório para dizer, doutor, acho que o meu pâncreas não está bem. Por quê? Um órgão silencioso, muitos nem sabem onde ele se localiza, não é? Tem uma função extraordinária, né, no mecanismo da glicemia, mas ninguém sabe dele, o coração não. O coração está presente, o coração é o do dia a dia, é o que reage às emoções boas, às emoções ruins. Então, por isso, a gente acredita que os sentimentos ficam também guardados dentro desse coração. Eu acho que isso é bom, viu, Isabelle? Eu acho que essa questão de você viver nessa harmonia com o sentimento é uma coisa extraordinária, né? Você imagine se eu tenho educado, eu tenho muitos filhos, eu tenho 10 filhos. Quantos? 10 filhos. Haja coração! Você imagine eu ter criado os meus filhos e agora os meus netos, né? Sem ter falado um pouco do Papai Noel, né? Quer dizer, é muito bom eu criar esse imaginário. Imagine se o meu neto soubesse desde 1 ano de idade que quem dava o presente de Natal era o pai dele. É horrível isso. Então, essa coisa, o coração tem esse misticismo, né? E vou dizer mais, às vezes perigoso, porque hoje a gente sabe que ele, embora não guarde o sentimento, ele descarrega aquele sentimento de uma forma, às vezes, prejudicial. Vou dar um exemplo. Você já ouviu falar na síndrome do coração partido. Acomete mais as mulheres, mas também acomete os homens. Quer dizer, o paciente tem uma doença grave, estraga o músculo cardíaco assim depois de um estresse profundo. Não ouvi. Me explica. Síndrome do coração partido, porque aqui eu tô toda aqui desromantizando o coração quando fala do jogador, que realmente a gente faz um coraçãozinho, mas o certo, a emoção é o cérebro, mas não dá para fazer o cérebro com a mão. E o cérebro não é tão bonito como o coração. O coração é naquele formato mesmo? Aí só vem e fala que tem o seguinte, doutor, tem a síndrome do coração partido, é verdade? É verdade, e acomete mais as mulheres, parece que os homens são menos acometidos, talvez porque eles se apaixonem menos. Eu estou brincando porque não quer dizer que seja sempre fruto de uma paixão mal resolvida, mas geralmente é produto de um estresse profundo. Uma pessoa que não tinha aparentemente nada, de repente tem o nome é feio, uma miocardiopatia dilatada do coração. O coração dilata e, se não bem tratado, ele pode até vir a falecer. É chamado também, conhecido como síndrome de Takotsubo, que foi o primeiro pesquisador que imaginou esse problema. Então, veja como a coisa está interligada. O coração não é o órgão do sentimento, mas ele sofre quando você tem uma angústia, quando você tem uma decepção, e ele reage com isso. Isso porque também eu estou pensando aqui no momento de dor, no momento de rupturas, no momento de um luto, parece que pesa o peito. Por que isso? Pesa o peito, claro. É o que eu lhe digo, ele é o órgão vivo. Ele é o órgão que exterioriza as nossas emoções. O coração, se eu encontro alguém que não quero ver, ele bate apressado, né? O coração, se eu tenho um estresse maior, a pressão que o regula também sobe e fica descompassada.
se eu tenho alguma doença já pré-existente, num momento de emoção, por exemplo, eu tenho uma artéria do coração que está entupida, eu estou convivendo com ela lá de uma forma harmônica, nem sabia que tinha, mas de repente eu tenho um estresse profundo, desorganizo a placa, tenho um infarto, que pode até ser fatal. Se você busca confiança e qualidade, o Super Saudável Shopping é o lugar certo. Somos referência em produtos para diabetes e distribuidores oficiais das melhores marcas. Aqui você encontra tiras de glicemia, monitores e tudo o que precisa para cuidar da sua saúde com segurança e comodidade. Não perca tempo, escolha quem entende do assunto. Super Saudável Shopping, sua saúde em boas mãos. A gente tem um público muito forte, né, de pessoas com os tipos do diabetes. A gente fala da pressão alta, a gente fala do que isso pode acometer. E tudo isso passa também por uma questão de que essa bomba sofre, porque ela é o mecanismo organizador e sustentador de toda essa máquina, não é isso, doutor? Sem dúvida. E você começou a sua fala dizendo que o homem ele é um pouco negligente com respeito a essas coisas, né? Eu sou também. Você sabe que o pior cliente é o médico. Só está magro, super bem arrumado, tem 10 filhos, barba na régua e tá falando que é negligente? Você veja, é claro que eu me cuido, né? Mas olha uma coisa interessante. Recentemente eu tive um problema, terminei colocando 3 estentes. Mas uma história de diabetes, um diabético de 30 anos de idade. Quando eu cheguei no hospital, fui atendido por uma jovem e ela, fazendo a minha história, disse: o senhor tem algum médico? Aí eu disse: tenho sim. Quem é o seu médico? Eu disse: doutor Marco Mota. Ela anotou tudo ali, a bichinha já tinha ouvido falar em mim na cidade, mas não sabia com quem estava falando. Quando eu subi para o quarto, que ela descobriu que o Marco Mota era eu que cuidava. Não era homônimo. Tá errado. Você falou que não podia atender a mãe, como que pode se automedicar? Não pode automedicação nem ser do médico. Não pode, médico é horrível. Doutor, a gente está falando sobre essa questão dos homens, mas realmente assim as mulheres são mais ligadas? Quem chega mais aí no seu consultório? As mulheres, com certeza, né? Talvez as mulheres com essa questão ligada mais à prevenção de câncer, de mama, né? O homem devia se preocupar também com a questão do câncer de próstata, mas a mulher parece que saiu à frente, né? No meu consultório, eu recebo muito mais mulheres do que homens. E quando recebo homens, são trazidos pelas mulheres. E o curioso, Isabela, é que eles não sabem nada da vida deles. Nada. A mulher que está junto dele é que sabe de tudo. Eu faço uma pergunta para ele e olho para ela. Por exemplo, o senhor bebe? Eu não olho para ele, porque o homem nunca sabe se bebe. Olha assim como quem diz: será que aquilo que eu tomo no fim de semana, aquilo é bebida e tal? A mulher aqui balança com a cabeça. Eu já atendi um aqui que eu perguntei: qual a sua idade? Ele olhou para a mulher dizer quantos anos ele tinha. Meu pai até hoje, minha mãe morreu, ele perdeu noção de idade. É verdade, doutor. Vocês têm que se ligar mais, gente. Sabe por quê? Bom, daí é pra gente levar pra psicólogo, é complexo de Édipo, eternamente buscando uma mãe pra resposta pra eles, né, doutor? Agora, doutor, a gente sabe também, não vá mentir que o senhor cuida da sua saúde sim, né? Doutor Marco Mota, o seu médico deve puxar a sua orelha, né? Mas assim, todo mundo fala pra gente, desde a aula de biologia. E é claro, agora meu filho tem 12 anos, voltei a estudar. Você deve ter voltado a estudar 10 vezes na vida com 10 filhos. Meu pai amado, tô com essa informação, não vou conseguir, meu coração acelerou até. Mas a gente sempre pensa no coração, óbvio, desse lado romântico e tudo mais, mas sempre quando você vai estudar, o coração é um músculo. Eu sou uma mulher que tenho 44 anos, sou dessa geração que busca saúde, alimentação correta e, claro, busca sempre de um músculo bom, que é a massa magra. E agora eu tô parando para pensar na minha aula de biologia. O coração é um músculo, só que ele não pode levantar halteres, ele não pode ir para uma academia, mas ele vai com você. Quais são os principais exercícios? Ele é um músculo mesmo? Explica pra gente. Sim, sem dúvida. É um músculo diferenciado, né? O coração, as fibras são estriadas, são diferentes das fibras, por exemplo, do meu bíceps, né? E é curioso como a gente, às vezes, até se preocupa aqui no consultório quando pega esses atletas. É muito comum agora essa juventude que malha, que vai à academia e tal, né? Que a gente vai fazer o exame dele e encontra no coração
um aspecto de hipertrofia do chamado ventrículo esquerdo, outro nome feio, né? Mas são situações diferentes. Uma coisa é você ter um ventrículo hipertrofiado por doença, quando ao redor dele junta outras coisas, fibrose, e o músculo não funciona bem, se distendendo e se relaxando, e quando você tem um paciente que apenas estira o seu músculo no exercício, por exemplo, de academia ou de corrida, qualquer coisa que seja que ele faça, né? Então, para mim, essa é uma verdade inconteste. O músculo cardíaco, ele tem, como você colocou bem, acompanhar a gente durante as suas atividades, porque você não pode deixar ele em casa. E ele é extremamente beneficiado de uma atividade física programada, né? Não adianta, por exemplo, uma atividade, um paciente que tem doença coronariana já, é muito ruim para ele ir para o supermercado e carregar uma bolsa pesada. Ele pode andar 5 quilômetros, mas ele não pode sair para andar 100 metros carregando uma bolsa com 10 quilos. Quer dizer, tem atividades que devem ser pensadas também no contexto dele ser um indivíduo são, dele ser um indivíduo já portador de uma enfermidade. Insuficiência cardíaca, por exemplo, um coração muito dilatado, que já não cumpre bem essa função de bombear o sangue para frente e para trás, tem que ter atividade, porque os riscos são outros de outras coisas, trombose, etc., mas não pode ser um exercício de academia. O paciente aqui, no máximo, lhe é recomendado fazer uma caminhada. Eu gosto muito de conversar, mas quando eu vivia no Rio de Janeiro, não sei se você ouviu falar no Dr. Cooper, que criou aquele método famoso. Cooper, de fazer Cooper. Eu estava no Rio de Janeiro na visita do Dr. Cooper. Faz muitos anos. Eu nunca imaginei que essa história... Vamos fazer um Cooper? Seria por causa do médico. É o nome de um médico? Do médico. O Dr. Cooper, ele dizia que as pessoas tinham que vencer tempo, distância, né? Então, ele estimulava que você andasse, por exemplo, 1 quilômetro em 10 minutos. Um exemplo, não é? Que não é assim. Depois, encheu a praia de Copacabana, todo mundo para fazer o exercício de Cooper. Era uma coisa extraordinária. Uns 2 ou 3 anos depois, ele voltou ao Rio de Janeiro e disse que estava equivocado. Porque a atividade física, quando ela é competitiva, ela precisa de um cuidado especial, não serve para todo mundo. Ele tinha perdido um amigo na academia dele, que era um remador, que tentava se vencer. O amigo queria vencer ele mesmo no computador. E teve um infarto fulminante e morreu. Então, essa questão da atividade física, ela não pode estar ligada a uma questão também de estresse, de querer vencer, de querer ser o melhor. Uma Olimpíada, de vez em quando, morre um aí, né? Morre. Naquela maratona, eu me lembro que morreu na ponte Rio-Niterói. Morreu aqui. Algumas maratonas morreram mesmo, porque essa coisa de querer vencer, ainda mais... Termina de falar que eu quero trazer um ponto importante nisso que o senhor está falando. Possivelmente, nessa hora, o que acontece? É o coração sofrendo informações muito fortes da região cerebral, ativando a sua frequência, aumentando a sua pressão, diminuindo a ação fibrinolítica, que é que dissolve os coágulos. E aí, mesmo o indivíduo, sem ter nenhuma doença, ele pode ter uma arritmia grave e morrer. Nossa, adorei essa história. Uma atividade física, ela vem ter que carregada de te dar uma descarga de dopamina, que é felicidade. Se você tá nesse estresse de querer vencer, de querer bater barreira, você tá jogando cortisol. E é um inimigo pro coração, né? Exatamente, além da adrenalina, noradrenalina, que é muito pior. Além do cortisol, são substâncias de ação mais imediata. O cortisol vai ter que ir lá na suprarrenal. A adrenalina não é direto. Veja quando a pessoa vai fazer um tratamento dentário e toma um anestésico que tem adrenalina. Na hora, a reação ela é imediata. E num coração que não está bom, isso pode ser até fatal. Isso é muito importante a gente falar, porque nosso público aqui, um abraço aqui, pessoal do Super Saudável Shopping, você que conhece o nosso Super Saudável Shopping, lá você encontra tudo para todo o nosso público, para quem quer prevenção, para quem já tem o diabetes, seja qual for o tipo. A gente tem também todos os produtos para você cuidar da sua saúde. Muitos esportistas também navegam pelo Super Saudável Shopping, porque sabe que lá tem produto de qualidade. Tem também o nosso Glicoleve Clube, muito obrigada aos nossos patrocinadores, vou falar deles daqui a pouquinho, mas vou trazer aqui uma curiosidade. Você falou de Cooper daquela época, sabe agora o que está na moda? No Rio acabou o estoque de meia azul, sabe por quê? Porque tem a moda falando agora que quem vai para corrida é a nova forma de flertar. Quem tá de meia azul
tá solteiro. Sabia? Sai de meia azul, tá solteiro. Aí o povo começou a correr também do nada. Aí você vê gente que... Eu corro, tá? Mas eu coloquei justamente isso, um técnico, porque assim, eu falava o seguinte, gente, eu não consigo correr 10 minutos. Eu nunca vou conseguir correr. E aí vem o quê? A pessoa que não te leva ao estresse, a pessoa que vai trazendo você aos poucos, dentro da sua possibilidade, você vai ganhando aí, então, essa potência para conseguir correr uma maratona e tudo mais. Isso é importante. Acompanhamento, profissionalismo, passar por uma bateria de exames e mais do que isso, né, doutor? Você falou dessa competição que o Cooper se enganou. A gente está falando de pessoas que entram em algumas modas e muitas vezes nem sabem que tem um diabetes que também precisa ser controlado para fazer isso. O exercício físico adequado não é... O exercício físico tem que ser um aliado, não um inimigo, né? Sim, sem dúvida. Você está falando somente as verdades que são realmente para serem seguidas, até mais o seu conselho é para ser mais seguido do que do próprio médico. Por quê? Você é a própria pessoa que cuida de você. Você não precisa ter um profissional para dizer a você essas coisas. Você já ouviu, você já entendeu que para a sua qualidade de vida isso é uma coisa importante. E é muito difícil a gente, como médico, conseguir isso, Isabela. Nós somos, primeiro, maus comunicadores, né? A gente não consegue comunicar bem o que eu quero dizer, o que você cumpre aos meus pacientes no dia a dia. Tanto que, hoje, a gente prefere, em determinadas situações, já ter uma terapia com remédio, porque já conta que o paciente não vai conseguir mudar o seu estilo de vida. Vai continuar sedentário, vai continuar gordo, vai continuar fumando, compreende? Compreendo. E isso é realmente um desafio que a gente vive como médico. E eu me frustro com isso. Doutor, eu tive esses dias um relato, e é muito importante também a gente estar falando, ninguém aqui está falando contra nada disso, mas é claro que tem que ter um acompanhamento médico para isso. Vou pegar esse gancho aqui, justamente porque a gente fala como o corpo como um todo, e quem é especialista na nossa bomba, que é o coração, as pessoas também muito querendo facilidade da vida. Ninguém é contra qualquer tipo de medicação, tanto é que, só falam mesmo, às vezes é difícil. A gente está fazendo aqui, justamente, muitas vezes dentro do consultório, o senhor não vai conseguir, mas num compartilhamento do vídeo, falou, olha o que o doutor Marco Mota falou, olha o tanto que é importante, dá para prevenir, porque você ficar falando para a pessoa sedentária é igual um fumante, quando vê uma imagem de um pulmão, ele vai, fecha e desliga a tela. Então é importante a gente compartilhar isso de uma forma que a pessoa entenda que ela pode ter uma prevenção antes de chegar na medicação. Mas me preocupa muito não só essa vida mais estressada que a gente vive em relação a todas essas doenças e ao coração, mas também muitas vezes a indústria farmacêutica facilitando. Esses dias, uma amiga minha com essas histórias de chegar, produto que emagrece e tudo mais, quando ela foi ver, ela estava com produto manipulado e ela era uma pessoa super saudável, ela estava com pico de quase diabética, por causa de uso indevido de alguns medicamentos. E até mesmo já vi relatos de pâncreas sobrecarregados, fígados sobrecarregados, de pessoas que fazem desses, entre aspas, milagres sem acompanhamento. Preocupante, né, doutor? É preocupante. Eu lhe digo que eu sou muito otimista com relação a esses fármacos novos, no controle do que talvez seja a epidemia mais importante do nosso século. Obesidade. A obesidade, né? Agora, em princípio, esses remédios, eu com pesquisa, eu trabalho já com medicamentos que estão à frente da própria Mounjaro, que vai chegar ainda. Mas esses medicamentos, eles não são testados com esse objetivo de perder peso. Eu vou dar o exemplo do primeiro, que é a semaglutida, que foi o Ozempic, depois veio, né, o Mounjaro. Antes do Mounjaro veio o Wegovy, que é uma turbinação do Ozempic. Esses medicamentos são extraordinários, por exemplo, para as pessoas que são diabéticas e têm, por exemplo, doença coronariana. Sim. É para isso que esse remédio foi feito. Para uso imediato, né? Não estético. Pois é, durante o período de observação, pesquisa leva 15 anos, se percebe que as pessoas que também tomam conseguem perder peso, né? E isso é extraordinário, né? Eu acho que nós estamos diante de um movimento pendular, né? A gente vai ter que ter esse equilíbrio. Agora, eu sou entusiasta dessa revolução que está acontecendo com esses fármacos, que é chamado GLP-1.
já tem um duplo, né, GLP-1-GIP, já vai surgir o GLP-1-GIP glucagon, e, na verdade, isso tudo vai ser, no futuro, o controle da maior epidemia que nós temos hoje, que é a obesidade. Vamos só. Eu vou falar dela porque eu acho importante, que a gente aqui está num fato polêmico, muitas vezes as pessoas romantizam a obesidade. A gente não está aqui fazendo qualquer tipo de preconceito ou crítica, mas a gente não pode deixar de falar que, durante a pandemia, os inflamados eram os obesos, acabaram tendo esse estudo, a preocupação era um grupo de alto risco. Quando a gente fala de diabetes, a gente fala sobre obesidade. Quando a gente fala de infarto, obesidade. AVC, obesidade. Então a gente tem que falar que é grande epidemia e é encarado como uma doença e tem que ser levado a sério, é a obesidade, né, doutor? Dúvida. Hoje eu li um artigo da questão da custo-efetividade dessas drogas nos Estados Unidos. O que é que assusta? Porque se todo mundo que precisa hoje fosse tomar esses medicamentos, seriam 150 milhões de pessoas que ia ter que ser coberta pelos planos de saúde, porque quando isso se torna obrigatório, isso é realmente uma confusão. Mas a gente não pode deixar de pensar, porque, como você diz, ela está por trás de tudo. E quando você fala do preconceito, é uma das coisas que a gente tem vencido muito, é isso. Não é do paciente obeso, é o paciente com obesidade. A obesidade é uma doença. Né? Qual a diferença do obeso com a obesidade? Porque a obesidade é uma doença. O indivíduo que é obeso, ele pode deixar de ser obeso. Mas a obesidade é uma doença, é uma enfermidade que a gente tem que combater. Qual é o maior desafio do cardiologista hoje, além da obesidade e de transparecer a necessidade? Esses fármacos são maravilhosos, eu acho que para vocês, que veem o paciente cada vez mais lutando, e muitas vezes é mais do que uma força de vontade, é uma questão genética, é uma questão psicológica, é uma pressão social. Então isso vem como um grande artifício para salvar essas pessoas, né? Eu sou que está mais de 50 anos na medicina. Mas, fora isso, quais são os principais fatores? Vou melhorar essa pergunta. Quais são as principais dicas para a gente ter um coração saudável? Além do amor, aquela romântica. Essa eu tô em falta e não compra na farmácia. Eu vou citar um estudo interessante que foi feito na Duke University. Hoje, a gente já tem consciência de que a doença cardiovascular ela pode ser reduzida pela abordagem dos fatores de risco ditos tradicionais, que é chover no molhado, né? Sedentarismo, obesidade, tabaco, hipertensão, diabetes, né? Então, houve um estudo muito curioso que olhou o que aconteceu quando você fez uma intervenção abordando esses fatores de risco durante 40 anos. Você teve uma redução da doença cardiovascular em 20%. O pesquisador até compara que isso era uma pizza grande, que se você cortasse em fatias, você ia encontrar dentro hipertensão, diabetes, obesidade, tabaco, tudo. Hoje, você tem uma pizza média, que se você fatiar, você vai encontrar os mesmos componentes. O que é que significa isso? Que daqui a 40 anos, a gente vai ter uma pizza pequena, com aqueles mesmos componentes, e as pessoas morrendo menos de doença cardiovascular. Está aí o exemplo, por exemplo, eu já estou com 74 anos, minha mãezinha morreu com 61, era uma velha. Né? Sim. A morte cardiovascular é a morte esperada. Tanto que a gente imagina que nas pessoas com 100 anos vão morrer de outras coisas, de câncer, mas não vão morrer de infarto, não vão morrer de AVC. Agora, o que a gente tem que estar atento é para o descobrimento de novos fatores de risco. O que a gente conhece, a gente tem dificuldade, mas já sabe abordar. Mas mesmo que a gente faça isso de uma forma muito efetiva, as pessoas continuam morrendo. O que a gente chama de risco residual. Vou dar só um exemplo de alguma coisa novo. Né? Que a gente conhece assim, ó, obesidade, gordura, cigarro, sedentarismo, alcoolismo. Traz algo novo, então. Vou fazer um novo para você. Você sabe que o grande vilão para entupimento das artérias do coração, do corpo, do cérebro, dos rins, é o colesterol mau, chamado LDL colesterol. Você tem um bom, o HDL, você tem um mau, o LDL. Hoje a gente tem um marcador novo de doença vascular chamado LPAzinho, lipoproteína A minúsculo. Você tem uma ideia disso?
a lipoproteína A minúscula é 6 vezes mais importante do que o colesterol LDL. E onde ela está, pelo amor de Deus? Tem que pesquisar. Essa lipoproteína A é uma doença que você nasce com ela. É uma doença, não é uma doença, é um marcador congênito por uma disfunção que você teve já por consequência do seu nascimento. Imagine, o normal é 30. Se você dosar hoje deu 80, não adianta ficar dosando a vida toda. Sim. Porque ela sempre vai dar 80. Não tem ainda remédio, o exercício físico não melhora, as estatinas que a gente usa para tratar o colesterol não melhora. Então, já tem desenvolvimento algumas moléculas nesse sentido, de tratar o que se chama de lipoproteína A minúscula. Eu já dou aqui, por exemplo, aos ouvintes, acho que esse é um conselho, porque não está ainda em moda. Você sabe que a aspirina é um medicamento barato e que a gente usa apenas na chamada prevenção secundária. O paciente que já teve um infarto, por exemplo, ele vai tomar aspirina ou igual a ele, clopidogrel, sei lá, a vida inteira, ok? É o AS? É o AS para afinação? O AS. Então, se o paciente tem detectado uma lipoproteína A minúscula, talvez seja interessante, mesmo ele tendo ainda a chamada prevenção primária, que ele comece a tomar o AS enquanto surgem os medicamentos novos no mercado, que estão em andamento. Logo, logo você vai ter no mercado o remédio focado em reduzir a lipoproteína A minúscula. E agora com vocês no Papo Super Saudável, tá feio, tá bonito. Tá bonito? Os planos do Glicoleve Clube são a melhor forma de monitorar a sua glicemia por um preço justo e com vantagens exclusivas. Você pode cuidar da sua saúde com economia. Quem assina o Glicoleve Clube paga muito menos do que adquirindo os produtos individualmente. Sem falar nos benefícios como descontos de cinemas, lojas online, supermercados, restaurantes e muito mais. Venha para o Glicoleve Clube, mais que um clube, um estilo de vida. Nossa, eu tô aqui, eu quase parei de respirar. Eu falo que quando eu fico assustada, eu desaprendo o básico, que é respirar. Eu prendi a respiração. Minha bomba deu até um taquicardia aqui. Eu sou assim, já tô com taquicardia. Daqui a pouco eu vou começar a fazer uma consulta aqui. Tem um outro fator que eu queria perguntar aqui. A gente, além dessa vida moderna, que daí todo mundo com campanha, eu espero que as pessoas pararam de fumar, aí veio esse tal de vape aí, que é esse negócio de pendrive, nós nem vamos falar nisso, que o povo já sabe que isso daí é um veneno, pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu também vejo um aumento de outro tipo, não sei se aí no consultório, as doenças mentais, a saúde mental, uma preocupação que é super importante, mas às vezes os usos indevidos de determinados psicotrópicos, né, em que a gente, às vezes, acho importante o coração sentir dor, saber lidar com isso e ter acompanhamento, isso está ligado diretamente, muitas vezes a pessoa precisa ir ao psiquiatra e vai no cardiologista porque dói o peito, né? O senhor deve conhecer muita gente que chega aí e que o senhor sabe que atende e tudo mais, mas deveria ir a um psicólogo, a um psiquiatra. Mas a gente está falando também de doenças, as pessoas que fazem uso muito efetivo, como a gente fala do mundo do esporte ou não, desses pré-treinos, essas coisas que estão no mercado também e que precisa de um acompanhamento cardiológico ou também de prevenção para saber se tem outra doença silenciosa, para não fazer uso indiscriminado do que está ali na banca da farmácia que você pode comprar em qualquer lugar, né, doutor? Esse é outro problema que a gente tem se defrontado e é muito difícil de ter esse enfrentamento, porque o paciente ele já chega decidido, ele já está usando, né? Sim. Quando pergunta a minha opinião, eu sempre digo assim, olha, é fácil você fazer o seguinte, você veja o que está tomando e vai lá no Google, porque hoje em dia o Google é o médico dos pacientes melhor do que nós. Eu digo, vai lá e pesquisa qual é o efeito cardiovascular do que você está tomando, do anabolizante, do pré-treino, e às vezes surte efeito, porque parece que quando eu digo que não presta, ele não desconfia tanto do que quando ele vai lá e lê, senão o Google falou, o Google que mandou tomar é o Google que me disse que eu... E isso é realmente avassalador. Veja, a questão do pré-treino, eu não tenho nenhuma competência, eu não tenho estudado essa questão, eu não sei de fato qual seria a necessidade. Mas sempre que eu pego aqui um indivíduo jovem que está submetido a essa situação, eu tenho encontrado uma coisa interessante que eu também quero falar para você,
que geralmente o paciente ele tem um modelo de pressão alta, que é chamada hipertensão sistólica isolada. É como que fosse um padrão de idoso em um indivíduo jovem. Então, há uma associação muito forte. Claro que nem todo que faz esse... Por exemplo, uma pressão de 16/8. Eu encontro muito nesse indivíduo de academia que me procura aqui. 15/8, quer dizer, uma hipertensão chamada sistólica isolada. A sistólica sobe, a diastólica cai. Esse é o modelo de hipertensão do idoso. E é importante, porque aumenta uma coisa feia que a gente chama de pressão de pulso. Eu tenho encontrado muito. E quando a gente encontra, a gente fica na dúvida se essa hipertensão, na verdade, ela é verdadeira ou se ela é falsa. É a chamada espúria hipertensão sistólica isolada do jovem. E essa associação com essa era da academia tem sido muito forte na minha prática clínica. Fiz uma lista de 5 alimentos que limpam as suas artérias. Eu sou cardiologista com quase 50 anos de atuação e a minha experiência, aliada à alimentação indicada pela doutora Gisela Savioli, ajudou a fazer essa lista que é a faxineira da sua corrente sanguínea. Esses alimentos devem integrar o combo de alimentos da dieta mediterrânea, porque, claro, sozinho não vão funcionar, mas eles trazem elementos essenciais para o seu sangue não encontrar barreiras pelo caminho. Alimento 1, sardinha. Esse peixinho tão especial está entre os mais baratos do mercado. Alimento 2, beterraba. Ela é rainha do despertar do óxido nítrico. Alimento 3, couve, rica em magnésio. Alimento 4, chocolate. Para proteger o seu coração. Alimento 5, batata Yacon. A batata Yacon é conhecida como a melhor batata para pessoas com diabetes. Viu, gente? Fica aí querendo mostrar músculo, mas o músculo mais importante é o que está aqui dentro, que é o nosso coração. Doutor Marco, que honra! Posso falar uma coisa? Mesmo não romantizando, manda uma palavra para os nossos corações para a gente agradecer a sua presença aqui, doutor. Eu sou um contador de história, Isabela. Eu vou encerrar com o seguinte. Hoje, a medicina moderna passa por todas aquelas etapas, né? Do improviso, da evidência, da precisão. Hoje, eu me preocupo muito com a questão da medicina, da humanização. Vou contar uma história curta para você. Atendi aqui, algum tempo atrás, uma senhora, seus 40, 45 anos, que só chorava. Eu fiquei pacientemente assistindo aquele choro, levantei, peguei um lenço, dei para ela enxugou as lágrimas. Aí eu disse, olha, antes da gente começar a consulta, onde é que está o motivo da sua tristeza, né? Ela disse, doutor, eu perdi a minha filha de câncer. Meu Deus. Aí eu já comecei a chorar também, que meu coração é muito frágil. Fiquei ali, dei outro lenço para ela. Aí eu disse, faz quanto tempo? Ela disse, 10 anos. Aí ela disse, doutor, eu já não choro mais pela minha filha. Eu choro porque eu perdi a minha fé. Olha que coisa. Nossa. Aí olhou para mim e disse assim, eu vim para o senhor porque me disseram que o senhor poderia me ajudar. Ai, que pressão. Olha que encrenca eu me meti. Eu acho que foi Deus, eu acredito em Deus. Eu levantei e disse, eu posso dar um abraço na senhora? É naquela época pós-pandemia, que a gente abraçava com medo, né? Aí eu peguei ela, abracei, segurei no colo assim, demoradamente, e soltei. Quando soltei, ela não voltou mais para a poltrona em minha frente. Ela foi embora para a porta e embora. Na porta da clínica, ela atendeu, encontrou as minhas atendentes e disse assim, esse médico me curou. Oh, meu Deus. Coisa linda. É lindo. Fez bem para o meu coração. Então, eu acho que essa é a medicina que eu sonho, foi nela que eu investi 50 anos da minha vida. É a medicina realmente que humaniza. Doutor do coração, um beijo, obrigada. Coisa linda. Vai voltar aqui no Super Saudável, topa? Topo. Um beijo. Ó, tô fazendo um coraçãozinho aqui para encerrar. Doutor Marco Mota. Cérebro. O cérebro. Sabe o que eu coloco nos meus emojis? Vou pedir para todo mundo colocar um coração ao lado do cérebro, o equilíbrio perfeito da vida saudável. É isso. Doutor Marco Mota, cardiologista, e aí trabalhando para as novas medicinas. Foi uma honra no Super Saudável. Obrigada, doutor.
Obrigado. Um beijo pro Nordeste. Tchau, doutor. Um beijo para vocês. Gente, esse foi mais um nosso papo super saudável com essa figura maravilhosa. Eu acho que a palavra é essa. Fé, amor, equilíbrio, mente saudável, corpo saudável. A gente volta no próximo Super Saudável. Tchau!